formado, né, por produtores, cacauicultores, toda essa comunidade que agoniza por respostas, por esclarecimentos sobre essa grande instituição que a gente tanto ama, chamada CEPLAC. E hoje, com muito orgulho, né, muita alegria, eu estou aqui cara a cara com o Valdec, né, Valdec Pinto, ele que é o diretor-geral da CEPLAC, protagonista de algumas pautas, né, da gente aqui da TV Cacau, que busca informações e esclarecer aquilo que os nossos produtores querem. Então, para começar o nosso papo produtivo, eu quero agradecer, seu Valdec, pela tua presença aqui na TV Cacau, nesse papo produtivo. Começar contando um pouquinho, falando um pouquinho sobre você. Quem é o Valdec, né? Bom, eu sou um engenheiro baiano, com muito orgulho. E, na verdade, eu hoje sou servidor, trabalhei muito tempo no setor privado. E hoje eu sou servidor público do Ministério da Economia. Aliás, desde 2010, tenho 10 anos de serviço público. E a minha especialização sempre foi na área de tecnologia, engenharia elétrica e gestão. Então, eu vim para a CEPLAC, essa pergunta que você quer fazer, né? Eu vim para a CEPLAC como gestor, eu não vim para a CEPLAC como pesquisador. Fui convidado justamente para modernizar a CEPLAC e adequar a CEPLAC ao momento atual que a gente vive, por aqui, que é um momento muito diferente de quando a CEPLAC foi criada. A CEPLAC foi criada em outras condições, com muito mais recursos do que hoje tem disponível. E os desafios também da cacauicultura mudaram. Não havia árvore naquela época, produzindo tanto cacau, embora em condições de trabalho inadequadas. Mas, de fato, se olha a Costa do Marfim, produz hoje 20 vezes mais, 10 vezes mais por ali. E a gente tem também o Equador, que é um país pequeno, que no início do século XX produziu apenas 5 mil toneladas de cacau, e que hoje produz quase todo o Brasil. Então, para fazer frente a esses desafios como gestor, a ministra acabou convidando e decidiu ser cenário, convidou para trabalhar nessa nova CEPLAC. CEPLAC, a gente tem um entendimento, embora pareça, né, que ela é baiana, mas ela está atuando e atua de maneira muito forte em aproximadamente 6 estados, né, do nosso país. Produtores de cacau, e quando a expansão ela se torna também presente em outros estados brasileiros. Mas aqui a Bahia, ela tem uma necessidade muito grande da força da CEPLAC, porque essa instituição, ela foi durante muito tempo, ela ainda é a mola propulsora, a base, o esteio, a referência do cacau, do chocolate. E quando a gente observa questionamentos dos produtores, questionamentos de quem atua diretamente com todo esse processo, a gente realmente cresce uma certa preocupação sobre o futuro da CEPLAC, futuro que envolve muito pesquisa, assistência, extensão rural. Sr. Valdec, em agosto, né, de 2020, um grupo de pesquisadores, né, renomados, diga-se de passagem aqui da CEPLAC, enviou ao senhor uma carta, né, onde que apresentava um certo repúdio ao decreto de número 10.253, que aprovou a nova estrutura regimental do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicado aí no Diário Oficial no dia 21 de fevereiro de 2020. Nessa carta tinha aí alguns objetivos, que o objetivo maior era que fosse encaminhada à ministra Tereza Cristina, apresentando algumas demandas destes pesquisadores, e entre elas estava a classificação do artigo 42, que dizia, de uma forma assim, sintetizada, né, alterou a estrutura organizacional e as competências institucionais da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. Através dele, extingue-se aí o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural pela organização, limitando-se às questões relacionadas à geração, difusão e tecnologia.
Eu queria que o senhor esclarecesse, né, nesse momento aqui, essa grande aflição dos nossos pesquisadores. Quais foram as justificativas plausíveis, reais, que o Ministério teve, e aí representado diretamente por ti, né, para se justificar a extinção desse serviço que representa um tripé, que durante muito tempo foi um tripé muito sustentável, principalmente quando a gente fala de cacau e cultura, que é pesquisa, assistência e extensão rural. Esse tripé era um tripé do passado. É um tripé que não cabe mais nos tempos atuais. Todos nós sabemos da escassez de recursos, recursos federais, do orçamento federal. Quando a CEPLAC teve muito recurso e chegou a arrecadar quase igual ao Estado de Sergipe, era um momento em que esses recursos vinham do produtor, vinham através da exportação, de uma diferença cambial, de forma compulsória. Isso cessou aí na década de 80. E a partir daí a CEPLAC passou a viver somente de orçamento público federal. Os recursos do orçamento público federal são muito escassos, cada vez mais escassos. Todos nós vimos aí esse debate em relação à questão de teto orçamentário, a dificuldade que se tem para fazer um programa assistencial que é necessário nesse momento de pandemia. Todos nós sabemos das dificuldades que passa não somente a CEPLAC, mas também a Embrapa, que é uma instituição que cresceu muito mais do que a CEPLAC. Então, a assistência técnica, da forma como a CEPLAC prestava, no 1 para 1, diretamente ao produtor, ela não conseguia mais se sustentar com base em recursos públicos federais. Por isso, e na verdade também, somente para o cacau existia essa assistência técnica. Em outras culturas ela não há, com base em recursos federais. Então, acabou se optando por retirar a assistência técnica, porque não havia condição, inclusive, da gente fazer concurso para repor o quadro, para dar continuidade à assistência técnica. Mas aí cabe também uma busca, uma interrogação, uma pergunta, que ainda não se respondeu, por que enquanto essa assistência técnica persistiu, primeiro, por que durante 30 anos não se fez concurso para a CEPLAC, mais de 30 anos. Segundo, porque enquanto essa assistência técnica persistiu, também não se resolveu o problema da cacaucultura baiana, afetada pela vassoura de bruxa, mas não somente pela vassoura de bruxa, também pelo plano real, pelo plano cola, por questões de falta de recursos. Enfim, é claro que a vassoura de bruxa aqui na Bahia é muito mais agressiva do que é na região norte, por razões de regime de chuva, essencialmente. Com relação aos pesquisadores, na prática, poucos realmente saíram, os outros reverteram, passaram a acreditar na nova CEPLAC, alguns que assinaram aquela carta, levado por uma visão errada, uma visão anacrônica, uma visão do passado, de alguns pesquisadores, que depois até tiveram a oportunidade de sair da CEPLAC para outra instituição e insistem em permanecer na CEPLAC, apesar de não concordarem com a minha orientação. Eu acho isso muito estranho, senhor. O estranho, talvez, a gente que está observando possa dar um pouquinho de justificativa. Durante muitos anos, Sr. Valdec, esses pesquisadores, eles dedicaram a vida a essa instituição e a essa cultura, que é ao contrário, assim, do que se diz, mas cacauicultura é uma das poucas culturas, eu acho que sou capaz de usar, a única, que depende exclusivamente da mão humana, né? Quanto mais valor manual, quanto mais o produtor está ali, mais valor tem aquela amêndoa, mais valor tem aquele resultado final. E aí, quando a gente fala da assistência técnica, da extensão rural, a gente entende que por que é tão importante esse tripé? Porque é nesse momento que o contato direto do pesquisador, a ideia da pesquisa, com a prática da extensão, ela pode estar envolvida. Então, assim, muitos pesquisadores desses, e aí a gente teve uma conversa com números deles, a ânsia de não sair da instituição é amor. Foram muitos, né? Tem aquela coisa, é vontade mesmo. É vontade de estar e fazer parte desse contexto, né? Mas aí, já que
O modelo assistência, extensão e pesquisa, o senhor diz, não é válido, é uma questão do passado. Qual é o modelo presente? Qual é o modelo do futuro? Qual é o modelo que a CEPLAC hoje está adotando? Muito bom, muito boa sua pergunta. Exatamente esse que se reflete no decreto que foi publicado no dia 30 de setembro. Não sei se você teve a oportunidade de ver. Esse decreto entrou em vigor em 4 de novembro e ele restaura 3 coordenações gerais na CEPLAC. Então a CEPLAC, quando eu cheguei, ela tinha apenas uma coordenação geral, que era a pesquisa. Então agora ela tem restaurada 3 coordenações gerais, 3 verticais, 3 motores, em que a pesquisa e a inovação continua sendo, e aí colocando, indo ao encontro do que você falou em relação à importância aqui da Bahia, essa posição ficava lá em Brasília. E nós deslocamos para cá. O Centro de Pesquisa Nacional da CEPLAC está aqui. A UMIP, a sede da UMIP, que é um acordo de cooperação com a Embrapa, também está aqui. Então, de forma alguma, a região está desprestigiada. Muito ao contrário, está muito prestigiada. E aqui realmente é um centro de pesquisa importante do cacau, porque a Embrapa também não fazia pesquisa de cacau. O segundo motor, e aí vai ao encontro da questão da ciência técnica, em nenhum momento eu disse que a ciência técnica não é importante. Eu somente disse que não havia condição de continuar a dar essa ciência técnica diretamente ao produtor com recursos públicos de toda a sociedade brasileira. Mas hoje existem várias instituições que prestam ciência técnica. O Senar é um deles. Tá? E agora mesmo nós temos um projeto do Senar, da ordem aproximadamente de 30 milhões, que vai atender um conjunto de produtores nos 4 principais estados produtores. E toda essa equipe de técnicos que o Senar está contratando estão sendo capacitados pela CEPLAC. Já temos uma turma que já aconteceu no Pará, mais uma que está em andamento, 3 aqui na Bahia que vão acontecer a partir de fevereiro. Temos uma no Espírito Santo já acontecendo na próxima semana. Então, a ciência técnica, o produtor vai continuar, mas dada por aquelas instituições que têm a sua razão de ser nessa assistência técnica. É o caso do Senar, é o caso das instituições estaduais, é o caso das cooperativas, das organizações sociais. E a CEPLAC continua sendo o motor que capacita essas instituições para que prestem essa ciência técnica do produtor. Então, esse link entre o resultado das pesquisas da CEPLAC vai chegar ao produtor, sim, nesse formato. E o terceiro motor, justamente para fazer frente a essa necessidade de recursos que não virá do orçamento público federal, é uma coordenação geral de operações estratégicas que vai trabalhar nas alianças, nos acordos de cooperação com o governo do estado, vai buscar recursos em organismos internacionais. A cacauicultura é muito importante do ponto de vista ambiental. Então, hoje nós temos um momento em que o mundo inteiro se volta para a questão social, trabalho decente, e no Brasil a cacauicultura é fruto do trabalho decente, e se volta também para a questão do meio ambiente, fixação de carbono, e novamente a cacauicultura se destaca aí em sistemas agroflorestais. Então, a gente já viu, nós apresentando alguns projetos, e mediante projetos adequados, nós temos certeza que vamos conseguir recursos no formato de financiamento ou de fundo perdido em vários organismos internacionais e vamos trazer esses recursos para a cacauicultura brasileira. Você fez uma interrogação, eu quero saber qual é essa interrogação. O que é que o senhor, talvez, na visão do Valdec Pessoa, né? Por que durante esse tempo todo não se teve concurso, não se pensou nessa revitalização? Porque assim, senhor Valdec, quando a gente fala que o modelo atrasado, o modelo que não teve, ou pensando numa nova reciclagem, a nossa região, e aí quando a gente fala nossa região, eu estou englobando CEPLAC Brasil, tá? Ela sente uma certa lacuna, um vácuo, porque não se teve oportunidade de se ter uma renovação de quadro de funcionários, de uma revitalização, reestruturação de maquinários, um investimento que pudesse dar à nossa CEPLAC aquela sensação de que teve uma chance, não deu certo, tudo bem, vamos para outra. Só que vamos mudar o rumo do caminho, né? E aqui, mais a Bahia, vamos checar aqui, existiu durante muitos anos, por conta e decorrência dessa questão da vassoura de bruxa,
um direcionamento muito mais ideológico, político-ideológico, que talvez agora, que era a grande expectativa, que é realmente a grande expectativa da região, por estar na mão de um governo diferenciado, né, pudesse se ter de maneira consolidada esta revitalização, com essa contratação, com essa chegada de recursos. E aí eu quero perguntar para o senhor, não tem recurso, hoje quais são as bases de recursos da CEPLAC para se sustentar e se projetar para que daqui a alguns anos os nossos pesquisadores que ainda têm, mas eles já estão na iminência de se aposentar, né? Então, daqui a alguns anos, qual é o tempo útil, qual é o tempo de vida da nossa CEPLAC com a captação de recursos ou não? Você fala, primeiro, porque eu não vou conseguir responder a sua pergunta, porque ao longo dos 30 anos, 33 anos passados, eu não estava aqui, eu estou há 2 anos apenas na CEPLAC. Então, talvez essa pergunta você possa dirigir até a esses pesquisadores que estavam descontentes. Talvez eles consigam responder porque não teve recurso, ou porque não teve recurso. Tá? Agora, com relação à nova CEPLAC que está se formatando agora, primeiro, nós temos um orçamento que dá manutenção, mas com relação ao aporte de pesquisadores, nós não temos uma previsão de concurso imediato, até porque está suspenso. Nós estamos trabalhando para que se consiga fazer concurso para pesquisa, essencialmente para pesquisa. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos trazendo pesquisadores. Temos exemplo aqui, a Lucimara, que veio da Embrapa. Temos mais 2 pesquisadores vindo da Embrapa para cá, para Ilhéus. Temos um pesquisador que vai assumir a coordenação de pesquisa lá em Rondônia. Temos pesquisadores sendo alocados também no Pará e no Espírito Santo, através de universitários. Fizemos uma chamada pública para órgãos federais, para que pesquisadores quisessem vir trabalhar com cacau. Isso foi, de certa forma, bem sucedido. Nós temos 8 candidatos que estão sendo trazidos. E aí, nesse ponto, Ilhéus tem, de fato, um atrativo especial, né, pela qualidade de vida e pela praia e por tudo mais. Então, realmente, isso é um atrativo. Mas isso está acontecendo já. Então, assim, eu digo que é muito mais fácil destruir do que construir. Nós estamos construindo. E esse recurso à pesquisa, é claro, você pode depois pegar mais detalhes com a Lucimara, mas você deve ver também essa apresentação que a gente fez, desse novo modelo, e a gente tem certeza que vai conseguir esse recurso por meio de projetos. E também para a pesquisa, aí a gente tem possibilidade, dentro do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, várias possibilidades de, por meio de projetos, a gente conseguir recurso para pesquisa. Isso é bastante claro, os pesquisadores estão conscientes disso, então acho que a gente está inaugurando uma nova fase. Acho que se você conversar hoje com o pessoal da CEPLAC, com o quadro da CEPLAC, você vai perceber que esse entusiasmo está muito forte. Aqui na Bahia, especificadamente, nós temos alguns escritórios, né? Escritórios espalhados por algumas cidades cruciais da produção. Como é que ficam? Eles tinham uma atuação muito forte na base da extensão rural, na assistência técnica. Como é que ficam essas instalações? Pois olha só que engraçado. A gente reconheceu esses escritórios regionais e locais pela primeira vez na estrutura da CEPLAC. Eles não existiam. Eles ficavam subordinados a um centro de pesquisa. Então, hoje eles são reconhecidos na estrutura da CEPLAC no nível de uma coordenação geral e das regionais. Além disso, nós melhoramos a remuneração das gratificações para esse pessoal, que também não existia. Isso estou falando dos escritórios. Tá? Com relação à pesquisa, os pesquisadores aqui, o CEPEC, era um nível 2, agora um nível 3. Tudo isso a gente promoveu no sentido de melhorar, de motivar e de atrair mais pessoal para essas áreas. Coisa boa. Você falou, vamos trazer uma coisa que a gente gosta muito de falar, né? Que é crédito de carbono, potencialidade ambiental, sistemas agroflorestais e uma coisa que a gente tem aqui, que é nossa, que é Bahia, que é a Cabruca, né? E a CEPLAC, ela tem, assim, nos seus metros, essa sede específica, ela tem uma base muito forte em relação a isso. Quais são os projetos, os programas, as bases de atuação que vocês estão promovendo de fortalecimento dessa questão ambiental, de estímulo do produtor para continuar atuando em cima do sistema Cabruca
no cultivo de cacau? Bom, é engraçado, nós tivemos o cuidado, essa minha vinda para cá, para a região, ela veio justamente para mostrar essa nova CEPLAC para os produtores. Nós tivemos ontem uma reunião em Eunápolis, onde nós apresentamos essa nova estrutura e realmente o pessoal achou bastante interessante, bastante importante. E hoje pela manhã, agora nós acabamos de ter uma reunião com os nossos servidores aqui da região. De manhã nós fizemos uma apresentação também para os produtores de cacau. E o que eles mais reclamaram era exatamente da questão do manejo da cabruca. Recentemente teve um trabalho que foi desenvolvido com o apoio da CEPLAC pela Arapiauí e pelo Corpo Ético, em que restou demonstrado que com um sobreamento de 70%, você pode fazer o que quiser com o cacau, porque ele não vai produzir. O produtor vai morrer de fome. E quem está condenando esses produtores à pobreza não somos nós, porque essa é uma legislação estadual. E essa legislação estadual, quando eu entrei na CEPLAC, houve uma reunião da Câmara Setorial Estadual do Cacau, em que nós apresentamos sugestões de melhoria que o Espírito Santo já adotou, e foi prometido pelo pessoal que lá estava, alguns secretários do Estado, do governo, que em 6 meses estaria resolvido. Em 2 anos, não resolveu nada. Até é bom afirmar aqui que se você está pensando em fixar carbono, é muito melhor você cortar uma árvore, como a legislação prevê, desde que você não queime, porque aí você vai retornar o carbono para o meio ambiente, né? Então, desde que você pegue essa madeira e destine para móvel, para alguma outra atividade que ela se preserve lá com o carbono acumulado, e plante 3 no lugar, porque essas 3 vão crescer e vão sim fixar carbono. Mas isso não está sendo bem entendido. A única coisa que se permite fazer agora em relação a quem está com excesso de sombra é o corte das exóticas. Então o cara pode cortar a eritrina, a jaqueira, mas mesmo isso está pouco divulgado. Então é importante que você foque nesse ponto para orientar os produtores no sentido que se eles realmente já cortam, porque a eritrina, ela com o tempo, ela cai em cima do cacau e mata o cacau dele. Então é muito importante que eles façam esse manejo antes. E aí a recuperação da produtividade da Bahia passa pelo adensamento, passa pelo uso de material resistente que a CEPLAC desenvolveu. E com relação à mão de obra, esse é um problema sério, porque a falta de mão de obra no campo ela é geral, não é um problema só da Bahia. E o caminho para isso é realmente a mecanização. Verdade que tem pouca pesquisa nessa linha, e verdade que eu digo sempre, enquanto o cacau é um produto de país em desenvolvimento, o chocolate é de país desenvolvido. Então, se você for olhar uma fábrica de chocolate, você vai ver que ela é toda automatizada. Mas se você olhar para o cacau, ele é muito dependente do recurso humano, como você mesmo disse. Então, qual a saída para isso? É a mecanização. Eu tive uma alegria muito grande, a gente visitou uma fazenda aqui na região de Eunápolis, onde há um investimento maciço em mecanização. E aí eu estou falando de mecanização antes de envio à indústria. Falando de quebra, mecanização da quebra, mecanização da fermentação e mecanização da secagem. É impressionante o que eles estão fazendo lá. E eles estão com uma meta de plantar 500 hectares de cacau. E eles fazem isso com coco, começa com mamão, com banana, com arranjos diferentes do tradicional. Agora é uma região plana, facilita a mecanização, né? Tem aí suas vantagens. Com fértil irrigação. Porque a cacauicultura ela tem uma certa dificuldade, assim, racional da gente colocar a mecanização de maneira mais plena por conta da utilização do solo, né? Os solos dos terrenos daqui, principalmente, são muito, né? Ondulado, é verdade. E também pelo histórico da cultura, porque não foi feito essa coisa de uma forma planejada. Lá atrás tem fazendas aí que tem mais de 200 anos e de fato naquela época não havia a tecnologia que temos hoje. Então hoje eu diria que é muito mais fácil realmente você pegar uma área nova e plantar o cacau e vai ter uma produtividade de 2 a 3 toneladas por hectare. Realmente quem tem essa herança do passado vai ter que ter muita determinação mesmo para fazer o adensamento, para retirar essas exóticas que podem ser retiradas já
para pressionar o governo do estado da Bahia no sentido de evoluir com essa legislação, que não é nenhuma legislação, é um normativo, é algo infralegal, que pode ser facilmente modificado, no sentido de permitir que o produtor tenha uma produtividade maior e, consequentemente, mais renda. Até porque quando a gente fala de modernização da cacauicultura, a gente tem essa linha, né? Existe a modernização no sentido de dar praticidade ao resultado final, mas isso também não aniquila a importância da gente conseguir dar operacionalidade ao sistema da gente, quem está produzindo, de quem está desenvolvendo, você trazer clones mais eficientes, você estar com o desenvolvimento na parte da fertilização, quebra, corte, tudo isso, mecanismo e operacionalização, né, do sistema como um todo. Como é que está CEPLAC a nível de Brasil? Que a gente está aqui na Bahia, talvez o coração, o cérebro, os nervos de todo o processo da cacauicultura, mas ela não é Bahia somente, ela é Brasil, né? E eu queria que sua visão, seu diagnóstico a nível de Brasil sobre a cacauicultura. Pois é, eu acho que a cacauicultura brasileira está num momento muito bom. Primeiro, nós não temos problema de escoamento de produção, tá? Ao contrário de outras culturas. Então, cacau é dinheiro na mão. Até fazendo uma brincadeira, recentemente o produtor me falou que roubaram um caminhão aqui com 100 sacos de cacau. Eu disse para ele, olha, sinal que o preço está bom. Então, assim, eu diria o seguinte, o estado exemplo de cacauicultura no Brasil é o Pará. Porque lá existe um alinhamento entre a Federação de Agricultura, o Governo do Estado, o CEPLAC, e também prefeituras e associações e cooperativas. As cooperativas lá funcionam melhor que aqui na Bahia também. É uma ocupação mais recente do que na Bahia, né? Uma ocupação que vem aí da década de 60, 70, 40 anos, 50 anos talvez. Mas o Pará, ele não usa clone. O manejo da vassoura é um pouco mais fácil, porque tem 4 meses sem chuva. Ele usa semente híbrida, essencialmente. Sementes híbridas produzidas pela CEPLAC com suporte do Fundacal, que é um fundo criado pelo governo estadual, uma renúncia fiscal do governo estadual. Então ele arrecada em torno de 5 milhões ano, ele tem cerca de 8 milhões em caixa, e com isso ele financia projetos de interesse do Estado e de interesse da cacauicultura brasileira. Só para lhe dar um exemplo disso, recentemente ele aprovou R$300 mil para apoiar a erradicação do foco de monilha no Acre, que não era para. Esse exemplo do Pará precisa ser seguido por outros estados. Não tem sido muito seguido aqui na Bahia. Então, aqui na Bahia a gente tem um bom alinhamento com a Federação de Agricultura. Até podemos citar para você um experimento que a gente está fazendo com o patrocínio da FAEB em relação a testes de alguns fungicidas e nematicidas que apresentam um potencial muito bom de combate à vassoura. E acredito que dentro de 1 a 2 anos a gente tem o resultado desse teste. São produtos que têm um preço bastante adequado, e se isso acontecer, a gente conseguiria provavelmente elevar aí entre 40% e 50% a produtividade aqui na Bahia, porque a vassoura realmente é muito agressiva. Tá? Bom, além do Pará, o Espírito Santo, nós temos também acordo de cooperação com a prefeitura. A coisa lá eles têm um espírito empresarial. Aliás, eu queria voltar a uma curiosidade aí, justamente por usar semente híbrida, que o Pará ganhou a categoria. Ganhou de terceiro ou primeiro lugar a categoria Breno, porque lá ele não usa clone, ele não tem varietal. Tá? E aí a Bahia e Rondônia, que usa mais clone, foram pelo varietal. Então, assim, uma outra frente importante é da qualidade, mas nós temos esse entusiasmo em relação à cacauicultura, é muito grande. Então, Roraima começou a plantar o ano passado, e ao longo desse ano e do próximo ele quer atingir 1.000 hectares. Região de Caroeba. Amapá nos procurou fazer acordo de cooperação para também plantar cacau. Rondônia está tendo, inclusive, um processo de criação de uma identificação geográfica. Hoje nós temos 3. Nós temos um aqui no Litoral Sul, nós temos uma em São Tomé, não, em Tomé Sul, desculpe, e uma outra em Linhares.
Então Rondônia deve ser a quarta, está em processo de preparar isso e um foco em qualidade. A Rondônia passou por um processo de revitalização do café e agora tem o cacau em seguida. Mato Grosso, na região norte, ali, região de Alta Floresta, de Coniza, Potiguaçu também. Ontem eu tive a oportunidade de jantar aqui com o secretário de Agricultura do Mato Grosso e a colaboração também é tão grande a ponto que ele doou para a CEPLAC, tem pouquíssima gente lá, uma caminhonete para que a gente pudesse desempenhar melhor o nosso serviço lá em Rondônia. Ele está contando muito com essa evolução, né? São Paulo, Sergipe eu não sabia nem que plantava cacau, mas teve aqui a semana passada uma delegação de Sergipe, né? Você deve ter acompanhado. Mato Grosso veio a delegação, vieram outros produtores e o secretário de Agricultura para cá essa semana. São Paulo a gente foi procurado pelo pessoal da Secretaria de Agricultura de São Paulo, eles querem nosso apoio para incentivar o cacau junto com a seringueira no noroeste de São Paulo. Então, você vê que a perspectiva em relação à cacaucultura no Brasil é muito boa. Dentro da própria Bahia, nós temos aqui no oeste da Bahia um exemplo bastante bom de cacau solteiro, cacau com coco, né? E agora nos foi apresentado a semana passada um projeto para 1.000 produtores, 5 hectares, que dá 5.000 hectares com irrigação, um consórcio que é inédito, cacau com baru, né, que é uma fruta do cerrado. Então, você vê por aí que realmente as perspectivas são muito boas. Tocantins também tem alguma coisa de cacau em Tocantinópolis, Ceará também tem alguma coisa em Russas. E o Paulo Marrocos, nosso pesquisador, que ficou à frente desses novos biomas, novas áreas de expansão. E ele está trabalhando com o pessoal da pesquisa e da extensão para a gente apoiar fortemente essas iniciativas. Então, fortalecimento à produção do cacau de qualidade, que é a qualidade do cacau, eu costumo dizer que não é simplesmente o que tem um clone, é que desenvolve diretamente uma atenção especial de quem produz. Porque se você tem um cacau que você cuida, que você zela, que você atribui a ele as normas, as técnicas e a responsabilidade de estar produzindo um fruto de ouro, você sabe que vai ter um resultado e o cacau em si vai se tornar um cacau de qualidade. Agora, Sr. Valdec, diante dos posicionamentos, queria uma definição. CEPLAC e Embrapa. Onde é que está a CEPLAC na Embrapa e onde é que está a Embrapa na CEPLAC? Bom, depois eu quero fazer um comentário sobre essa questão da qualidade, porque isso é bem relevante. O arranjo CEPLAC e Embrapa é um acordo de cooperação técnica, não tem personalidade jurídica própria. A sede é aqui em Ilhéus. Esse acordo ele objetiva melhorar a governança da pesquisa e objetiva o compartilhamento de recursos. Está falando de recursos financeiros, pesquisadores e laboratórios. Então, a essência desse acordo é isso. Quer dizer, a Embrapa sempre respeitou o mandato da CEPLAC e nunca pesquisou cacau. Agora ela está começando a vir pesquisar cacau. A CEPLAC, por sua vez, se enveredou por várias outras pesquisas da linha de cultura que a gente agora está desativando. Mas aí eu vou pedir para você fazer um parênteses no cacau para citar um experimento que começou na CEPLAC, na estação aqui do Extremo Sul, que é com uma leguminosa, né? Que agora a gente está fazendo isso muito forte com a Embrapa também, essa pesquisa, e que na primeira avaliação já propiciou uma redução de 15% na emissão de metano pelo gado. Olha só, nossa meta com a COP26 é 30%. Então essa pesquisa vai evoluir em conjunto com a Embrapa e provavelmente a gente vai conseguir uma economia maior ainda nesse metano emitido pelo gado. Significa que a gente vai ficar muito próximo de atingir a meta que o Brasil se comprometeu na COP26. O que eu quero dizer com isso? É que essa colaboração Embrapa e CEPLAC, ela é mais ampla do que o cacau. Não sei se Não, nesse ponto aí eu vou voltar na questão da qualidade, mas só para fazer o link também, quando você fala assim,
essa questão, a parceria Embrapa-Seplac é maior do que o cacau. Aí me chama a atenção as estações experimentais, né, que foram desativadas. E aqui a gente tinha inúmeras pesquisas em andamento, com grandes pesquisadores, com grandes projetos científicos em desenvolvimento, e aí o porquê que essas estações experimentais serem extintas e não potencializadas para dar justamente esse apoio, essa parceria com a Embrapa? Não, o que foi desativado não tinha a ver com cacau. Como eu disse, a Seplac está voltando ao seu foco. O seu foco é cacau. A Seplac não vai fazer nada que não seja cacau. Talvez com exceção desse experimento com a Embrapa, porque ele é muito relevante para o Brasil e para o mundo. Tá? Agora, com relação às outras estações que foram desativadas, muitas delas não tinham pesquisa. Tá? No caso do Pau-Brasil, por exemplo. Uma delas não tinha pesquisa. Então, a gente não tinha recurso para manter algo, a gente tem que pegar o nosso recurso e focar na pesquisa do cacau. Você certamente concorda com isso. Então, nós não poderíamos, de forma alguma, nos dar seria até algo absurdo continuar gastando dinheiro com algo que não tinha a ver com o cacau, porque não era o nosso foco. Então, o que foi desativado foi isso. Porém, nós estamos mantendo 11 estações, né, que são da Seplac, todas elas já dotadas de link com satélite para a internet, que é uma coisa inédita, não existia. Isso é muito bom. Né? Então, essa questão da tecnologia que a Seplac ficou defasada com o tempo, muito disso a gente vai conseguir apoio da Embrapa, por exemplo, o laboratório de genética da Embrapa é muito bom, certamente vai apoiar muito o melhor uso do banco de hemograma da Seplac, né, que será melhor explorado dessa forma. A questão da TI da Seplac também ficou muito defasada, a gente está via o próprio Ministério da Agricultura, a gente deve estar vindo para cá no início de dezembro um técnico de TI para fazer um replanejamento da nossa rede local. Nós fomos reconhecidos como CT, não sei se eu coloquei isso já em 2020, já na nossa gestão. Isso nos traz a oportunidade de credenciar fundações de apoio à pesquisa, já temos 2 credenciadas, a Fundepag e a FUNARB, que é da Universidade de Viçosa. Tudo isso contribui para reforçar a pesquisa, para a captação de recursos, para trazer gente, para trazer equipamento, né? Então, é isso, quer dizer, não sei exatamente onde você quer chegar com a Embrapa dentro da Seplac. Não tem Embrapa dentro da Seplac, nem tem Seplac dentro da Embrapa. Tem uma colaboração entre 2 instituições em prol da cacauicultura e de alguma outra cultura que seja muito relevante para o Brasil. Cada um com sua autonomia, dando as mãos em cima do desenvolvimento da agricultura, né? Exatamente agricultura isso. brasileira. Exatamente isso, mas o nosso foco é cacau. Pois é. Cacau de qualidade, né? Você pegou o gancho, vamos falar de cacau de qualidade, que é algo que a gente tem aí, batendo muito a necessidade de, mais uma vez, ponto-chave, né? Ponto crucial, por todo esse desenvolvimento, toda essa história de pesquisa e extensão de cultura. Pois é, eu tive a oportunidade de participar do 3º Concurso Nacional de Qualidade do Cacau, na segunda-feira passada, e se você observou, todos os premiados, praticamente todos, citaram a Seplac como colaboradora importante no processo de melhoria de qualidade. Eu não vejo o Brasil retomando uma posição relevante na exportação do cacau de massa, do cacau cookie. Eu acho que esse cacau de massa, cacau cookie, ele será todo comercializado internamente. E sim, transformado em derivados, pode ser que a gente aumente a nossa exportação de derivados de cacau. Mas eu vejo o Brasil com um grande potencial para exportar o cacau, tanto o cacau de qualidade como o nosso chocolate. O nosso chocolate, como o Boris Johnson colocou lá na COP, não sei se você viu o comentário dele, que era o momento de buscar um chocolate guilt-free. Então, o nosso chocolate ele já é guilt-free, ele já é fruto de trabalho decente, ele é bom, ele é saboroso e ele respeita o meio ambiente. Então, eu acho que a gente tem espaço para exportar mais chocolate de qualidade. Agora, o processo de aproximação do produtor que faz um cacau de qualidade, ele precisa ser bem remunerado, ele precisa ter uma remuneração à altura. Existem situações em que ele consegue vender esse cacau com sobrepreço de 70%, às vezes até 100% em relação ao preço do normal, do cacau normal.
Mas esse processo ainda é um processo analógico, vamos dizer assim, porque a maneira como um produtor de cacau de qualidade se aproxima do comprador é do século passado. Ele põe um saco de cacau nas costas e ele vai para as feiras internacionais lá na França, onde quer que seja, para mostrar o seu cacau de qualidade para o comprador. A gente precisa melhorar isso, a gente precisa tornar isso mais digital. A gente precisaria ter um marketplace em que os produtores pudessem expor o seu produto, o comprador pudesse se aproximar daquele produtor, pedir uma amostra, fazer a seleção e a partir daí remunerar bem e garantir aquela qualidade para frente. Fazendo um adendo, a gente tem a plataforma do Leilão Cacau, que é justamente uma plataforma digital que faz a comercialização de compra e venda de cacau pela internet, e ele foca muito nessa questão do cacau de qualidade. Então, assim, já é uma iniciativa, parabenizando Ney Marçal, Alan Tides, são os idealizadores desse projeto, dessa grande plataforma que está digitalizando algo que nós temos esse hábito, né? O hábito de comprar e vender cacau durante muito tempo foi nós perdemos essa capacidade de exportar, mas nós temos alguns exemplos de sucesso. Nós temos uma cooperativa no Pará, que é a Cepote. Ela tem o selo de cacau orgânico brasileiro, europeu e americano. Se você quer exportar, você não vai poder se contentar somente com as certificações brasileiras. Começamos um trabalho com a cooperativa de Tomé-Açu, que exporta tudo para o Japão, de maneira que o selo de identificação geográfica de Tomé-Açu passe a ser reconhecido no Japão. Então, tudo isso a gente pode contribuir, e aí já não é mais nem a CEPLAC, o MAPA, porque a gente tem os adidos agrícolas que estão em vários países. Nós recebemos com certa frequência ofícios, memorandos, cartas da França, da Itália, de outros países interessados no cacau brasileiro de qualidade, e nós temos que ajudar a promover isso. Isso podemos fazer através dos adidos, a gente precisa organizar melhor essa cadeia. Exatamente. É a organização, a parceria, a cooperação e o crescimento, né? Porque quando você vem para agregar, você tem que sempre somar, não é um retrocesso, você somar e dar destaque às potencialidades. Sr. Valdec, crédito do produtor, acho que é uma linha, uma demanda, uma aflição muito grande. Não podemos falar de tudo isso, de modernização, se o nosso produtor está engessado no campo, não está podendo desenvolver, não está podendo criar mecanismos e formas, porque, como diz, a própria CEPLAC tem o seu orçamento limitado e não há expansão hoje, né, de a gente entender, ou que isso venha com uma explicação, ou pelo menos uma resposta mais alegre para todo mundo, né? Como é que você vê a questão do futuro para os produtores de cacau, nessa questão de linha de crédito, essa questão de injetar mesmo esse ânimo financeiro nesses produtores? Pois é, isso aí é um outro. Às vezes as coisas não são exatamente o que se percebe numa primeira visão. Existe muito crédito para o agro brasileiro e crédito subsidiado, principalmente para a agricultura familiar. Mas, infelizmente, os nossos agentes de crédito, vamos chamar assim, né, eles não estão preparados para financiar o cacau, eles não conhecem da cultura. Ao longo do tempo isso se perdeu, talvez no passado isso fosse melhor, mais forte. Teve um produtor que me relatou uma situação em que ele foi explicar para o bancário, do banco lá, o projeto dele, e a gente não conseguiu compreender. Ele disse: olha, faça um projeto para a pecuária, eu lhe dou o dinheiro e você pode. Então existe a necessidade de preparar os agentes financeiros para esse crédito. Por outro lado, a gente tem também uma deficiência. O nosso produtor de agricultura familiar ele tem um baixo nível educacional, ele não vai ao banco. Muitas vezes ele não tem o título da terra. Tá? Então tudo isso dificulta o acesso ao crédito. Mas ele não trabalha sem crédito. É ilusão pensar que o nosso produtor de agricultura familiar não tem crédito. Ele tem crédito sim. Ele está sendo financiado, muitas vezes pelo intermediário. Talvez não seja a melhor forma. Mas também a gente não pode deixar de reconhecer o papel relevante que o intermediário ele desempenha. Talvez não tanto aqui tem também, mas muito mais em Rondônia, no Pará, em locais onde a infraestrutura é precária. Então o intermediário, ele lá ajuda a financiar o produtor, ele ajuda
ele entrega insumos ao produtor, ele compra antecipado aquela produção, e então isso acontece, quer dizer, o produtor não vive sem crédito, ninguém produz nada sem crédito. Então esse crédito de alguma maneira ele acontece, ele não deve estar acontecendo da melhor maneira, eu concordo, é pouco o que ele consegue digamos assim, no crédito subsidiado do agro, mas esse dinheiro existe. Então assim, como tratar isso? Talvez se o produtor se organizasse mais na forma de cooperativa, talvez a gente tenha alguns acordos de cooperação com o Banco Nordeste, com o BASA, no sentido de tentar ajudar nessa direção, mas é preciso, de um lado, o empenho do agente financeiro, porque ele, de fato, precisa emprestar o dinheiro, senão ele não se remunera. E, do outro lado, uma organização mínima do produtor que permita ele entender como é isso. Para o produtor é mais cômodo ele trabalhar, às vezes, com o intermediário, porque ele recebe ali um dinheiro, ele recebe o insumo, recebe a muda, ele planta, e ele não precisa ir no banco todo mês pagar um empréstimo. Então, assim, tem várias... Pontos e contrapontos, né? Pois é, exatamente. Tem várias situações aí que dificultam ao produtor que ele tome esse crédito oficial, mas às vezes ele mesmo não quer tomar. Às vezes também é um processo da herança, né? A Vassouras de Bruxo, infelizmente, não resolveu o problema, não foi resolvido o problema durante esse período, então muitas pessoas não têm crédito, não tem linha de crédito, não tem nome disponível, há uma limitação. E quando a gente está falando, na questão do cacau de qualidade, é muito bonito a gente usar o discurso de falar do cacau de qualidade, mas para ter o cacau de qualidade, nós sabemos que tem que ter também muito investimento, muita dedicação, tem que ter um preparo muito grande do solo, tem que ter uma disponibilidade. E aí, para a gente estimular o produtor a produzir de qualidade, claro, a diferença da safra do Brook para o cacau de qualidade é grande, o resultado final seria grande. Porém, até lá é um longo caminho para ser percorrido, né? Então, todo esse amparado, essa possibilidade, essa linha de aproximação é necessária, né? Antes eu vou fazer mais um ponto em relação ao crédito. A gente percebe, aqui na Bahia tem alguns experimentos, assim, porque é muito pequeno, com base em crédito e recebíveis agrícolas. Então isso é financiamento privado, é um pouco mais caro do que o financiamento público, mas isso atende o produtor que, por não ter a titulação da terra, não consegue dar garantia para obter um financiamento oficial. Então isso também está em andamento, existe. As oportunidades, quando elas aparecem na mesa, a gente percebe que os vários agentes do mercado, né, sejam eles financeiros, compradores, intermediários, eles se apresentam para digamos assim, aproveitar essas oportunidades. Tá? Então, isso acontece no crédito, né? Com relação à qualidade, também eu acho que depende muito dessa aproximação de quem quer fazer o cacau de qualidade e quem quer comprar o cacau de qualidade. Essa engrenagem não está funcionando bem. Então eu vi no Pará produtores que faziam cacau orgânico, e até mesmo aqui depois eu vi relato disso, desistiram de fazer o cacau orgânico porque não conseguiam um preço que compensasse. Então eles desistiram do orgânico, alguns passaram para o cacau fino. O cacau fino tem uma indústria brasileira de chocolate, pequena, de nicho, mas que compra esse cacau fino. Tá? A grande indústria chocolateira e processadora de cacau não está interessada no cacau fino porque ela ganha na escala, ela mistura, ela não tem nem condição de rastrear e de separar uma produção pequena de cacau de qualidade. Então esse cacau de qualidade ele tem dois destinos: ou ele vai ser exportado, e mesmo assim em quantidades pequenas, ou ele vai ser usado por essas fábricas de chocolate menores. Tem mais de 60, 30 fábricas de chocolate pequenas, tem várias inclusive aqui na região, que produzem chocolate de excelente qualidade, com cacau de boa procedência e com alto teor de cacau no chocolate. Então essa aproximação ela precisa ser melhorada. Na medida que você melhora isso, na medida que o produtor recebe um valor maior pelo seu cacau de qualidade, ele vai produzir mais cacau de qualidade. À medida em que ele percebe que tem dificuldade de escoar a produção, ele se retrai. Se limitando. E aí, nesse jogo entre o cacau que precisa de um pouco mais de atenção, o cacau book, ou seja, a atuação das moageiras para poder absorver essa grande demanda, acaba se tornando o mais lucrativo, né, dentre as escolhas. Vamos entrar em dois assuntos aqui para chegar num ponto que eu acho que é
que é muito necessário. Eu estava realmente com muito interesse de conversar contigo. Monilisa chegando, como é que está a atuação, as pesquisas? Acho que nós temos aí Simara, o nosso querido José Marques também, que tem na base da pesquisa, vamos mais detalhar isso. Porém, trazendo aqui à tona uma declaração extremamente polêmica, que foi tida, né, sobre, na época da chegada da Monilisa no Acre, e que no site Monetimes foi exposto uma visão sua, com relação que uma das formas de mitigar a expansão da doença monilise para a Bahia é levar o maior nível de industrialização para o Pará, estado que divide a liderança aí no cultivo com a Bahia. Traduzindo, é exatamente isso que eu quis dizer, é que na medida em que você evita o fluxo da mercadoria, e aí eu vou dizer, um cacau bem processado, bem fermentado, ele já mata a monilha, então não tem hipótese de transferência de monilha de uma região para outra se o cacau for bem fermentado. Porém, tem alguma possibilidade pela sacaria, se não tivesse sido bem atrapalhado isso. Então, uma das formas, isso é mundial, uma das formas de você evitar a propagação da doença, que a doença ela vem não pelo vento, não vai sair do Pará, não vai sair, esse foco no Acre, depois eu vou falar dele. Esse foco do Acre, ele não sai do Acre para o Pará, levado pelo vento. Ele vai sair levado pelo homem. Da mesma maneira que a vassoura de bruxa foi trazida aqui pelo homem. Ela não veio voando no avião para chegar aqui e aterrissar, né? Respondendo a sua pergunta, quanto menos essa mercadoria crua, né? Crua que eu estou falando, amêndoa, mas a amêndoa fermentada não traz, deixa isso claro, mas a sacaria poderia trazer. Então, se isso vier no formato de nibs, né, já trabalhado, ou no formato já de derivado de cacau, não tem a menor hipótese. O Brasil tem um risco na importação do cacau da África, embora lá não tenha essas doenças, tem outras. Então, a gente não quer continuar com a importação. Ela é necessária para manter a indústria funcionando, porque senão vai ser pior, você vai desativar a indústria. Então, é obrigado a vir. A gente quer trabalhar para atingir a autossuficiência e parar de importar. Da mesma maneira, na hipótese da monilha chegar ao Brasil, porque eu vou dizer, ela não chegou no Brasil na minha ótica, eu explico por quê. Se ela chegasse no Pará, e como toda a indústria praticamente, nós temos hoje uma capacidade de processamento de cacau da ordem de 300 mil toneladas. 275 está aqui, na região do entorno de Ilhéus. Todo o cacau brasileiro, 90% do cacau brasileiro é processado aqui. E ele vem na forma de amêndoa. Nós temos uma indústria no Pará que tem capacidade para 18 mil toneladas apenas. Pode dobrar? Pode. Mas o que eu quis dizer é isso. É uma medida importante se você evita a circulação da mercadoria. Ou seja, se o cacau for processado lá no Pará e não tiver vindo para cá na forma de sacaria, sem dúvida você reduz. Industrializar o Pará não significa tirar a indústria daí. Mas talvez levar a monilha para lá também, né? Se você está dizendo que o problema da industrialização gera um certo impacto da monilha aqui, então você diz, então lá teria um impacto. Senão, qual seria a relação Bahia e Pará? Vamos passar uma borracha nisso tudo e vamos dizer o seguinte. Uma medida importante para evitar a circulação da monilha de qualquer doença é evitar a circulação de produto que possa trazer essa doença. Acessando então internamente o desenvolvimento interno. Então um caminho é aumentar a indústria do Pará, mas eu quero ainda voltar à questão da monilha no Acre, porque você disse que a monilha chegou no Brasil. Isso ainda não é um fato. Certo? Nós entendemos que foram encontrados focos de monilha no Acre. E na verdade eu não sou nem a pessoa melhor para responder isso, porque esse processo de erradicação, de defesa agropecuária é da Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA, que lidera esse processo. Mas nós estamos, obviamente, apoiando com nossos pesquisadores, que provavelmente estão entre os melhores do mundo, no que tange a questão da vassoura e da monilha. Então, o que eu tenho a dizer é que o foco foi encontrado em 2 cidades, primeiro em Cruzeiro do Sul, depois em Manso Lima, e que esse foco era a zona urbana, essencialmente. As árvores foram eliminadas com todo cuidado, com todo o protocolo que deve ter sido feito.
E isso funciona assim como um câncer. Você extirpa, mas você tem que observar durante 1 ano, 2 anos, para ver se tem alguma recidiva. Isso foi feito. Por medida de precaução, foi isolado o Acre no que tange ao cacau e também no que tange ao cupuaçu, porque o cupuaçu pode ser um vetor de transmissão, então tem que avisar as pessoas. É bom que os baianos não visitem o Acre por um tempo, então um pouco os paraísos, se o fizerem, que tomem todas as medidas do protocolo para evitar a propagação. Mas a gente tem uma expectativa muito boa, junto com a Secretaria de Defesa, de que esse foco será erradicado. O Brasil, provavelmente daqui a 1 ano, pode voltar a ser declarado livre de monilha. Mas é um trabalho cuidadoso, pesado, exige dinheiro, exige pessoas. Como é que está o desenvolvimento da pesquisa em relação a esse combate, né? Nós temos o maior banco de germplasma do mundo, está aqui, dentro dessa instituição. Então, como é que está sendo desenvolvido os trabalhos já com essa aproximação sólida em solo brasileiro? Nós temos em torno de 200 mudas armazenadas no quarentenário da Embrapa e nós estamos estabelecendo os acordos de cooperação com o Peru, com o INAP do Equador primeiro, e era o Peru, estava elegido para ser o segundo, mas parece que o pessoal, os nossos pesquisadores, acharam melhor fazer isso na Costa Rica. O interessante é que é isso, você tem países que tem monilha e não tem vassoura, Costa Rica, México, né? E você tem outros países, como o Brasil, que tem vassoura e não tem monilha. E você tem países que tem tudo, o Equador tem tudo e produz o dobro do Brasil. Então, significa que a monilha não vai ser o fim do mundo, caso, de fato, ela um dia chegue aqui. Até porque o impacto é o que trouxe uma grande tensão de todos os produtores, é se viver uma nova vassoura de Gaúcha, se viver um novo impacto como o que se tinha, porém, com todo o trabalho de pesquisa, todo o trabalho já desenvolvido nessa placa, desde aquele período, porque por mais que tenham sido tentados e erros e acertos, mas houve tentativa, né? Houveram tentativas para se chegar a esse resultado de agora, da gente conseguir ver a monilha não com tanto temor. Não que ela não seja de tanto temor. A gente tem não, ela é altamente perigosa. É altamente perigosa. A diferença é que hoje nós temos maiores resultados e uma pesquisa mais avançada e profissionais mais capacitados. É como a gente atribuir, talvez é o que sempre fala, né? A pandemia, o coronavírus do cacaueiro é a monilhesa. Só que daqui a alguns anos, talvez a gente enfrente um coronavírus com mais tranquilidade, porque a gente já tem respostas. A gente tá mais bem preparado para a monilha do que esteve para a vassoura aqui na Bahia na época. Mas não é um trabalho de curto prazo, é um trabalho que vai exigir alguns anos de teste de campo, né? Por outro lado, a gente sabe também que tem alguns produtos que combatem a monilha que já foram testados em alguns países. Inclusive no Brasil tem já registrado produto para monilha que foi testado no México. Olha só, o Brasil não tem monilha ainda, mas já tem produto para monilha. Para vassoura ainda não tem nada ainda. Não tem nada. Exatamente. Eu queria, assim, sintetizando contigo, o que é que nossos produtores, nossos cacauicultores podem esperar da CEPLAC daqui para frente? Quais são os últimos projetos que se tem, a estrutura que se tem para se oferecer? Essa estrutura é isso, ela precisa de recursos. Nós temos uma área para acordos de cooperação e captação de recursos. As perspectivas são bastante boas e eu acho que a cacauicultura no Brasil, como nós já falamos, são vários estados interessados. Eu acho que a gente tem um potencial de 5 anos, talvez, a gente chegar ao 5º lugar, posição do maior produtor mundial de cacau, e talvez, com mais 5 anos, a gente atingir o 3º lugar. Aí sim, passando o Equador. E com a perspectiva de voltarmos a ser o primeiro, né? Porque... Aí eu acho que você eu não vou estar aqui. É pretencioso, porque a Costa do Marfim produz 10 vezes mais do que a gente. Aí só se atingisse alguma catástrofe lá na Costa do Marfim, mas aí você vai ver o preço do cacau disparar no mundo, vai ser uma coisa difícil. Muito obrigada, Evaldo, por ser disponibilizado a falar aqui, esclarecer alguns pontos, né? Algumas informações que precisam sempre estar acessíveis ao nosso
espectador, aqueles que estão realmente diretamente interessados por essa cultura que é nossa. Aqui na região, principalmente, há uma defesa nossa que é o sentimento de pertencimento. Nós nascemos, crescemos, desenvolvemos em cima do cacau, em cima da cacauicultura, em cima de toda essa ideia do chocolate, mas ainda não há o movimento que a gente precisa, que é as pessoas entenderem de fato tudo isso que está aqui, opiniões, informações. Eu acho que o contraponto, estava falando com o Valdo recente, a divergência é o que desenvolve. Porque se você tem cabresto, você não cresce, você não desenvolve, você não dá proposição a ninguém. Então, quando você realmente traz o contraponto, você instiga as respostas, os esclarecimentos e o desenvolvimento. É isso aí. Bom, eu quero agradecer a você pela entrevista, quero dizer que agora você já aprendeu o caminho, estamos à disposição. Você pode esperar da gente sempre uma conversa franca, sem qualquer promessa falsa. Nós preferimos até realizar primeiro e anunciar depois. Nós fizemos isso agora, em relação à estruturação da CEPLAC. Só cobrava isso há muito tempo, mas não adiantava, a gente não sabia se ia conseguir, qual o melhor caminho. Agora nós sabemos, isso é a realidade. Tá? E assim, agradecer a todos os produtores baianos que realmente têm demonstrado toda essa resiliência. A gente sabe que é difícil esse processo, mas eu acho que a gente está ultrapassando, a gente está indo para um caminho melhor. A gente está tendo um preço de cacau muito melhor do que tivemos no ano passado. É claro que também o insumo subiu com a subida do dólar, mas eu acho que assim, o Brasil vai retomar uma produção, mas o mundo mudou. O mundo mudou, a gente tem outros biomas. Por exemplo, dificilmente você vai encontrar vassoura de bruxa ou mondilha no Cerrado, na Caatinga, pela secura, pela falta de chuva. Lá você vai ter que fazer irrigação. Talvez você tenha outra praga para colonizar o cacau. Talvez a de rosada, o ácaro da gema. Então, essa diversidade que é interessante, e isso é um prato cheio aí para a nossa pesquisa. Então, obrigado a você, estamos à disposição. Pode contar com o pessoal da CEPLAC aqui quando quiser conversar. Fique à vontade para nos procurar. Sucesso para você, que sei que você vem se empenhando muito em divulgar essas informações. Eu espero que agora você consiga, com o apoio nosso, sempre estar divulgando da maneira mais adequada e da maneira mais correta. Puxando sempre para o questionamento, porque são eles Mas que trazem as sempre, respostas, isso né? faz parte, isso faz parte, eu concordo com você. Exatamente. TV Cacau, sempre produzindo conteúdos com fruto do conhecimento.